Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiros da ESA. Eu sou o Caio, passei no concurso em 2020, hoje terceiro sargento do Exército Brasileiro, e esse é o canal Contribuir. A ideia do vídeo de hoje é contribuir também na sua aprovação em História, continuando o período colonial, e agora estudando sobre as expedições de interiorização. Vamos falar sobre as entradas, as bandeiras e as monções. Pessoal, até meados do século XVII, mais ou menos, a colonização do território brasileiro se limitava apenas à região litorânea. Ou seja, realmente os colonos só ficavam no litoral. Eles não saíam para se interiorizar. Tinha até algumas pessoas nessa época mais atentas, que viam essa situação e se queixavam disso. E pensavam, poxa, isso não precisa ser assim. Por que a gente só fica no litoral? Por que a gente não sai para desbravar essa terra descoberta? Dá uma olhada, para ver tudo que ela pode nos proporcionar. E um bom exemplo de pessoa relevante que pensava assim foi Frei Vicente do Salvador. Eu acho interessante te explicar o pensamento dele para que você tenha noção do contexto daquela época. Eu acho que assim as coisas fazem mais sentido, beleza? Então olha só. No caso dele, o que o indignava era o fato dos colonos, por mais ricos e arraigados que estivessem, não parar de olhar para Portugal, não tirar os olhos de lá, deles estarem aqui, mas sempre com o pensamento lá, sempre preocupados em levar as coisas para lá, entende? E o que é que ele queria? Que os colonos começassem a focar um pouco mais aqui no Brasil. Era ele falando, poxa colono, eu sei que vender as coisas para Portugal é o que está dando dinheiro agora. Produzir o açúcar para vender para a metrópole, por exemplo, pô, muito legal, cara. Mas você já está com dinheiro, já está bem, e usando só uma parte dessa nossa terra. Só a parte litorânea. Será que não é o caso você parar um pouco para observar tudo que essa terra pode nos dar ainda mais lucro? Se interiorizar e conhecer tudo que temos aqui, as vantagens que essa terra pode nos dar. Às vezes tem riquezas aqui que a gente nem imagina. E era mais ou menos esse o pensamento de Frei Vicente do Salvador. E na aula de hoje nós vamos estudar justamente sobre isso aí, sobre as expedições de interiorização que aconteceram aqui no território brasileiro. Mas antes da gente entrar de fato nesse assunto, quero te fazer um pedido. Você que tem assistido às aulas e tem tirado proveito delas, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e também de me seguir no Instagram, onde você consegue ter mais acessos a conteúdos da ESA, fazer mentorias comigo e tudo mais, ok? Dá essa moral aí para que esse projeto de educação gratuita continue para vocês, fazendo com que a oportunidade seja cada vez mais de todos, tá bem? Não se esqueça também de copiar toda a caixa de texto que aparecer aí na sua tela a partir de agora. O objetivo delas você já sabe que é contribuir com a sua revisão nesse conteúdo. Outra coisa, se você ainda não tá, vá para o local mais calmo e silencioso possível aí para ti, dentro das suas possibilidades, e não deixe de desligar as notificações, você já sabe quem, Então, recomendações dadas, nada mais devo, vamos embora. Vamos começar a falar sobre o que interessa então, as expedições que tiveram aqui no período colonial com o objetivo de adentrar ao território brasileiro. Pessoal, essas expedições, nós separamos elas em 3 tipos, tá? Nós temos, primeiro, as entradas, outro tipo, as bandeiras e também temos as monções. Mas olha só, todos esses tipos são expedições de interiorização. São expedições com o objetivo de adentrar ao território brasileiro. O que você vai precisar observar para diferenciar um do outro é o quê? Primeiro, quem está patrocinando isso daí. E depois, qual o objetivo disso? Qual a finalidade? Tá ok? Então, sempre fica atento nessas 2 coisinhas. Quem está pagando e qual o objetivo disso? O primeiro tipo que a gente vai estudar, então, são as entradas. E você já pode anotar aí que as entradas foram expedições oficiais de exploração do território em busca de riquezas. Então, pessoal, vamos lá. Observe essa definição aí e agora a gente vai tirar o que interessa disso. Primeiro, quem está patrocinando isso daí? Vamos lá na definição. Expedições oficiais. Se é oficial, quem está pagando é a coroa portuguesa.
correto? Aí depois, já vimos quem está pagando. Agora, qual o objetivo disso? Vamos lá na definição de novo. Expedições oficiais de exploração do território em busca de riquezas. Então, o objetivo é o quê? Encontrar riquezas, encontrar metais preciosos. Então, aí a gente já tirou as duas coisas que interessam disso. Quem paga é a coroa portuguesa. Objetivo, encontrar metais preciosos. Sempre fica com essas duas coisinhas em mente. Quem paga e qual o objetivo, ok? Outra característica importante sobre as entradas, para você anotar aí também, é que elas sempre tinham como ponto de partida o litoral. Elas sempre saíam do litoral rumo ao interior do território, ok? A primeira entrada a gente pode considerar que foi feita em 1504 por Américo Vespúcio. Ele saiu de Cabo Frio, né? E foi adentrar o território. Mas também tiveram outros nomes relevantes que organizaram entradas também. Um deles, que vocês conhecem muito bem, foi Martim Afonso de Souza, aquele que comandou a expedição colonizadora. Então, ele também organizou duas outras entradas mais para frente aí. Partindo para o próximo tipo de expedição, nós temos as bandeiras. E qual que é a ideia aqui? As bandeiras eram expedições de interiorização patrocinadas por particulares. Então perceba, as entradas eram expedições oficiais, patrocinadas pela coroa portuguesa. As bandeiras não, aqui não tem o dedo da coroa portuguesa nisso. Quem está pagando são pessoas comuns, né? Na maioria das vezes, os próprios bandeirantes, né? O pessoal que ia nessas expedições, que pagava os seus custos ali. Mas aí você, aluno esperto, atento ao que está acontecendo, pensa e pergunta. Tá, Caio, eu já entendi quem está patrocinando isso daí, né? São particulares, os próprios bandeirantes que pagavam seus custos. Mas eu não estou conseguindo pegar nessa definição qual o objetivo, a finalidade disso daí. Qual que é? Então, se liga, olha só. A gente sabe que o que move o mundo, em suma, há muito tempo, é isso aqui, né? E que isso quer dizer? Que para esse pessoal tá tendo trabalho, né? Tá se dispondo em pegar as trouxinhas dele, ó, vamos rumo ao interior da terra, vamos adentrar nesse território aí. Pessoal, eles têm algum interesse financeiro nisso. É óbvio, né? Ninguém é bobo. Mas é aí que tá. Eles não encontraram apenas uma forma de ganhar dinheiro com isso. Na verdade, eles encontraram 3 formas diferentes, colocando o ego de Frei Vicente do Salvador nas nuvens, né? Frei Vicente deve ter ficado como? Eu falei, eu não falei! Mas enfim, por conta disso, nós vamos ter 3 tipos de bandeirismo, né? E em cada tipo representa um objetivo, uma finalidade para esses bandeirantes estarem se interiorizando no território. Pegou a ideia? O primeiro tipo de bandeirismo, você já pode anotar aí, que é o apresador. Qual que é a finalidade? O bandeirismo apresador, ele consiste em adentrar o território com a finalidade de capturar indígenas para vendê-los como escravos. Note, é assim que o bandeirante apresador ganha dinheiro se interiorizando. Eu vou adentrar a terra, vou ver se tem algum índio dando sopa por aí. Se eu achar, eu vou pegar esse camarada, vou vender como escravo, porque isso vai me render uma boa grana, beleza? Então, para você lembrar pela palavra, né? Apresador. O índio é a presa que vai sentir a dor. Péssimo, né? Próximo tipo é o bandeirismo prospector. E o objetivo desse era bem simples, era se interiorizar no território em busca de metais preciosos. Ele se aventurava aí Brasil adentro, atrás de ouro, diamante, entre outras riquezas. Eu não preciso nem dizer que foi justamente o bandeirante prospector que encontrou, né? E aí a gente tem alguns destaques. Por exemplo, o bandeirante Antônio Rodrigues de Arzão, que descobre ouro em 1693 em Cataguases, Minas Gerais. Temos também o bandeirante Antônio Dias Oliveira, que descobriu ouro em 1698 em Vila Rica, atual Ouro Preto, e ainda o Borba Gato, que em 1700 descobre ouro em Sabará, beleza? E para você lembrar pelo nome, isso não pode faltar, né? Vamos lá, prospector. Tá vendo esse prospe aí? É de prosperar. E você vai pensar, quem prospera é o prospector que seu ouro já encontrou. Por último, e não menos importante, nós temos o bandeirismo de contrato. E esse funcionava mais ou menos da seguinte forma, olha só. Imagina que um escravo tinha fugido de um engenho,
né? Situação que aconteceu aos montes naquela época lá. O que vocês acham que o senhor de engenho fazia quando isso acontecia? Ele ia sair sem rumo, que nem maluco na rua atrás do escravo dele? É lógico que não. Ele ia lá e contratava um bandeirante, que era um cara mais experiente nisso daí, para capturar o escravozinho dele. Ou ainda, outra situação. Imagina que tem uma tribo de indígenas dando trabalho, né? Fazendo resistência, de malcriação aos olhos dos senhores de engenho. O que acontecia? Os bandeirantes eram chamados. Então, simplificando, bandeirismo de contrato foi um tipo de bandeirismo onde a maior finalidade era combater nativos e capturar escravos fugitivos sob pagamento. E um dos maiores exemplos desse tipo de bandeirismo aí foi o do bandeirante Domingos Jorge Velho, que foi contratado para destruir o Quilombo dos Palmares. Mas, Caio, o que é Quilombo dos Palmares? Tô ligado que esse nome é famosão, mas não sei o que é não. O quê? Então, a gente vai se aprofundar mais nesse assunto aí em uma aula futura, que é a aula da escravidão africana. Mas por hora, resumindo, os quilombos eram comunidades de escravos negros fugitivos, ou seja, os escravos conseguiam fugir e eles se uniam, né, para se proteger, unir forças. E aí eles criavam os quilombos. E o maior dos quilombos que já existiu aqui no Brasil foi o Quilombo dos Palmares. Pegou a ideia? Vimos então sobre as entradas e sobre as bandeiras. Para terminar, vamos falar sobre o último tipo de expedição de interiorização, que no caso são as monções. E esse tipo de expedição vai acontecer um pouco mais para frente. Ela acontece da segunda década do século XVIII até a primeira metade do século XIX. E acontece justamente por conta de uma coisa que acontece aqui, que a gente ainda vai estudar, que no caso é a sociedade mineradora. Tá, mas o que era isso? Vamos direto ao ponto. O que eram monções? Pessoal, muito simples. A gente pode dizer que monções foram bandeiras de comércio, foram expedições motivadas a atender às necessidades da população mineradora. Ou seja, a ideia aqui é ser um comércio interno. Tem uma iniciativa particular de adentrar o território com o objetivo de lucrar vendendo coisas para satisfazer as necessidades de quem estava diretamente envolvido na atividade de mineração. Pegou a ideia? Então, é isso. Chegamos ao fim de mais uma aula. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que está um pouco mais perto aí da sua aprovação. E eu me sinto muito feliz de estar participando disso e ter posto mais uma sementezinha na sua preparação. Só te peço uma coisa, como retribuição, curte o vídeo, se inscreve no canal, segue minha página no Instagram e não deixe de acompanhar os conteúdos que estão sendo postados na playlist de História do Brasil para a ESA. São videoaulas teóricas como essa aqui e de resolução de exercícios que você já sabe que está batendo todo o edital do concurso, beleza? É isso, foi um prazer, tamo junto, até a próxima, tchau, tchau.